Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 35, sobre conjunto dos números racionais. Nossa segunda aula sobre o conjunto dos números racionais. Bom, gente, para essa aula seria bom se vocês pudessem pegar uma calculadora rapidinho, mas a gente só vai usar ela mais para frente, que eu vou tratar algumas atividades. Como que a gente resolve, como que a gente pode fazer, ok? Mas em todo caso, eu tô com a minha aqui do lado. Rapidinho a gente fecha. Primeiramente, eu vou fazer uma retomada da nossa última aula, que é a definição dos números racionais. A gente viu que toda fração, ok? Que é escrita com números inteiros e o denominador, o número de baixo, não é zero, a gente diz que é um número racional. E através dessa fração, a gente pode ganhar um decimal finito. Decimal finito é um número decimal que ele para em algum momento. Ou a gente pode chegar numa dízima periódica, ok? Dízima periódica é um número que vai estar sempre repetindo alguma coisa nas casas decimais. Por exemplo, eu podia ter 3,182 e assim por diante. O que eu tenho sempre repetindo aqui, ó? 182. Isso aqui a gente fala que é o período da dízima periódica. É o que fica sempre repetindo. Nessa daqui, ó, é o 6. Nessa é o 3. Nessa é o 5. Nessa daqui é 182. Ok? Então isso aqui é uma dízima periódica. Existem também dízimas não periódicas. Não é o caso que a gente vai usar aqui. Para ser racional tem que ser uma dízima periódica. Não periódica não é racional. Por exemplo, 1,01000 1 e assim por diante, sempre acrescentando um zero. Observe que a gente até repete um 01 aqui, ó. Só que tem que repetir todo o negócio sempre naquela mesma quantidade de casas decimais. Portanto, isso aqui não é uma dízima periódica. Nós vimos também na última aula que qualquer número inteiro, deixa eu trocar de cor aqui, qualquer número inteiro eu consigo escrever como se fosse uma fração. Portanto, os números racionais são quem? Todos os números inteiros e todas as frações formadas por números inteiros, denominador e numerador, e todos os números decimais finitos, são aqueles decimais, número com vírgula, que ele para em algum momento, e todas as dízimas periódicas. Quem são as dízimas periódicas? São os números decimais com vírgula, só que na parte decimal sempre vai ficar repetindo a mesma coisa numa certa quantidade de casas decimais, ok? Dito isso, o que a gente pode concluir? Vocês já viram nos anos anteriores que os números inteiros eles eu esqueci a palavra, eles contêm os naturais, ou seja, todos os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. O que nós observamos agora há pouco também é que todos os números inteiros estão dentro dos números racionais. Portanto, eu posso dizer que os racionais
contém os inteiros, da mesma forma que os inteiros contêm os naturais, ok? Consequentemente, todos os números naturais estão dentro do conjunto dos números racionais, ou seja, os racionais também contêm os naturais. Isso aqui é mais uma curiosidade, não é mais uma curiosidade, é o que a gente chama mais de teoria dos conjuntos na matemática, para que vocês fiquem habituados e saibam que dentro dos racionais estão os inteiros, dentro dos inteiros estão os naturais. Consequentemente, os naturais também estão dentro dos racionais, ok? Lembrem-se disso, pessoal, e vamos ao que interessa. Ah, errei, não é agora ainda não. Bom, aqui só está explicando novamente quem são os números racionais. Primeiramente, todo número natural é também inteiro e racional. Todo número inteiro é número racional. Aí a gente entra em umas coisas importantes. Eu sei que todos os inteiros são racionais, mas todos os racionais são inteiros? Não. Não necessariamente, gente. Alguns números racionais são inteiros, mas isso não quer significar que todos os racionais são inteiros, ok? Pega o 0,3. É racional, mas não é inteiro. Percebem? Então, a gente sempre observa aqui, ó, qual que é o maior. Os racionais é maior que os inteiros. Todos os inteiros estão dentro dos racionais. Mas existem alguns números racionais que não estão dentro dos inteiros. 0,3, por exemplo. 1,4, 1 sobre 4, aliás, que vai dar 0,75, então não estão dentro dos inteiros, estão aqui fora, ok? O mesmo vale para os inteiros em relação aos naturais. Os naturais estão dentro dos inteiros, mas nem todo inteiro está dentro dos naturais, ok, pessoal? Mas ok, vocês vão se deparar com alguns exercícios do tipo que mais caso de comparação mesmo. Escreva 3 números compreendidos entre 1, vou colocar aí, 1 e 2. De que maneira eu posso colocar números aqui dentro? Eu tenho uma dica muito boa. Você completa com mais uma casa decimal, ok? Então, aí a gente pensa que eu tenho 10 decimais e 20 decimais. Qualquer coisa que eu tiver entre 10 e 20 decimais está entre os dois. Por exemplo, posso pegar, por exemplo, 15, sempre respeitando a ordem da vírgula, 15 decimais. Está entre os dois, não está? Posso pegar o 1,4 também. Está entre os dois. Então fica essa dica, pessoal. Completo com vírgula. Perfeito. Completo com vírgula 0. Vamos supor que eu quisesse decimais entre 1,5 e 1,7. Ok? Dificultou? Não, é a mesma coisa. E como eu já tenho casa decimal aqui, eu posso acrescentar um 0 aqui que não vai alterar o número. Completo com 0 que não vai alterar o número. Aí eu penso 50 decimais, 50 centésimos, 70 centésimos. O que eu posso colocar ali entre eles? 1,51, 1,60, 1,63.
Todos eles estão entre os dois, ó. Ó, 51 é maior que 50, 60 é maior que 50, menor que 70. Observem. Então, gente, é assim que a gente vai comparar os números decimais. Ok? Bom, vamos apagar isso aqui. Que a gente vai comparar o outro agora. E se eu estiver comparando duas frações? Uma dica. Se as duas frações tiverem números... essa aqui vai ser complicadinha, porque querem 3 números. Se o denominador é igual, uma dica, por exemplo, seria... Um número que eu sei que está ali no meio seria o 2 sobre 2, certo? Ok. Mas, nesse caso, como ele não falou que ele quer obrigatoriamente frações, a melhor forma da gente fazer isso é a gente escrever esses números em forma de decimal. 1 sobre 2 é 0,5. 3 sobre 2 é 1,5. Tá aqui, ó. Já posso completar com números decimais. Você pode escrever eles na forma decimal, 0,6, 0,8, 1,3 e passar eles para a forma de fração depois. Por exemplo, isso aqui, ó, 0,6, 6 décimos, vocês já aprenderam, então 6 sobre 10. 8 décimos é o quê? 8 décimos. 1,3. Então a gente pode colocar como 13 décimos, ok? Bom, o tempo está meio curto aqui, mas vamos dar uma aceleradinha. Bom, agora se eu quiser um maior que 3,7. Dica, se ele é maior, então eu posso usar o mesmo denominador, só que o numerador eu vou colocar um número maior. Já sei que isso aqui é maior que esse. Se tiver dúvida, é só usar a calculadora, gente. Sei que 5 sétimo é maior, 10 sétimo é maior, e assim por diante. Menores que menos 2,3. Aí se eu quisesse um número menor, era só eu ir fazendo menos. Como aqui é negativo, e eu quero menor, então eu sei que eu preciso dos números negativos, só que vou inverter. Ok? Então aqui eu também vou aumentar eles, porque do lado negativo, quanto maior o número, esquecendo o sinal, quanto maior o número, menor ele é se ele for negativo, e assim por diante. Ok? Bora para o próximo. Observem esse exemplo agora. Como que eu localizo alguns números racionais na reta numérica? Olha o primeiro aqui, ó. Eu tenho menos 3 sobre 2, ou seja, o denominador ele determina em quantas partes iguais eu estou dividindo a parte inteira. Se eu quero negativo, eu quero para cá do zero. Então eu vou dividir ele em duas partes iguais. Então eu vou dividir exatamente na metade. Ok? Desses aqui, eu vou pegar 3 partes só. Então eu vou pegar uma partindo do zero. 1, 2, 3. Está aqui o menos 3 sobre 2. Ok? Ele está aqui, ó. O 0,5 positivo. Se é 0,5, tem duas maneiras de fazer isso aqui. A gente divide em 10 partes, pega 5. Só que eu sei que o 5 já é metade de 10, então também divido na metadinha.
Então, 0,5 é a metade entre 0 e 1. No caso, vou fazer de amarelo. Tá aqui, ó. Menos 1 meio. Mesma coisa. Divido em cada um em duas partes. Esse aqui eu vou fazer de... Já fiz um de azul. Fazer de roxo. Ok? Pro lado negativo ele vai estar aqui, ó. E o último, eu devia ter feito isso aqui antes de fazer os outros dois. Eu estou dividindo em 5 partes do lado positivo. Eu vou fazer de verde, lado positivo eu vou dividir em 5 partes, então. 1, 2, 3, 4, deu errado. 1, 2, 3, 4, 5 partes, certo? Dessas 5 partes, eu pego 2. Então, 1, 2, ele está aqui, ó. Ok? E nosso último exemplo, a gente organizar em ordem crescente. A melhor dica que eu tenho para vocês fazer, não vai dar tempo de eu fazer isso aqui, senão passa demais o tempo. Divide o número de cima pelo número de baixo, vê quanto que dá. Aqui eu vou ter 0,2 negativo. Então eu já sei, ó, que é 0,2. Eu sei que o menos 2 já está para lá, ó. E o 0,3 está para cá, ok? Então divide aqui, ó, o de cima pelo de baixo, vê quanto que dá em decimal, coloque em ordem. Essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.